Olá, visitantes do canal Eletrônica Já. Aqui é o André Penha e no vídeo de hoje estarei mostrando para vocês um projetinho que eu fiz para um inscrito do canal que ele pediu, que é o seguinte, é a modificação do funcionamento de um sensor infravermelho. Esse aqui é usado em central de alarme. O que acontece? Eu vou explicar direitinho, mas é que ele tem vários desses sensores aqui na casa dele. Só que o sensor funciona de determinada maneira. E ele precisava que ele fosse alterado essa forma de funcionamento para a aplicação específica dele. O que eu tive que fazer? Eu tive que fazer um circuitinho, fazer o projeto de circuito. Eu vou explicar para vocês passo a passo como foi feito ele. E ele está bem aqui, ele está concluído e está funcionando, tá, pessoal? A gente pode observar aqui que depois da... Porque como eu passei a mão aqui várias vezes, ele pega e detecta o movimento. Logo em seguida ele vai resetar, resetou. E quando a gente passa a mão, ele detecta o movimento. O funcionamento está modificado. Eu vou passar agora para vocês como foi feita essa modificação e a escolha dos componentes. Vamos lá? Galera, o inscrito do canal, o Anderson Orlandi, me mandou esse e-mail bem aqui, que eu vou estar mostrando a foto para vocês agora. Vocês podem dar o pause aí e dar uma lida total nele, tá? No pedido que ele fez, na dica que ele pediu que eu desse para ele. Mas resumidamente é o seguinte, ele conseguiu 10 sensores desse tipo bem aqui. Vou mostrar a foto aí do sensor que ele comprou, que é o mesmo desse que eu tenho aqui. Sensor infravermelho. Esse cara aí, ele é usado aonde? Ele é usado em central de alarme. Ok? Ele é usado em central de alarme. Mas só que ele quer usar ele como um sensor de presença para acionar lâmpadas no camp dele. Então, bora entender. O sensor de presença que ele está querendo que esse aqui se transforme, é esse bem aqui dessa figura aí, tá? Então, esse cara aí, dessa figura, funciona diferente desse aqui. Vamos entender como é que esse cara aqui funciona. Esse cara aqui é um sensor de infravermelho, infrared. Como é que ele funciona? Ele internamente aqui, se nós abrirmos ele, ele tem esse cara bem aqui que é um sensor. Esse sensor aqui, ele faz um mapeamento de infravermelho da região. Porque, na verdade, ele é um sensor de calor. E o calor, como bem sabemos, ele emite radiação infravermelha. E esse sensor aqui, ele detecta essa radiação infravermelha. Então, como é que funciona em central de alarme? Esse sensor, ao ser ligado, ele mapeia a radiação infravermelha de determinado cômodo. Porque esse cara aqui ele é para ser usado, pelo menos esse meu aqui, é para ser usado em ambiente fechado, tá? Ele detecta isso. E o que ele faz? Ele tem um contato aqui, que se não tiver nenhuma modificação no calor dessa região aqui, esse contato permanece fechado. Essa informação desse contato fechado vai para onde? Esses dois fiozinhos. Eles vão para uma central de alarme. Essa central de alarme fica monitorando o quê? Esse contato, que está fechado. Porém, se alguém passa aqui na frente do sensor, essa pessoa ou esse animal, seja lá o que for, vai ter o que no corpo dele? Vai ter calor. Esse calor vai ser detectado pelo sensorzinho. E aí o que vai acontecer? Esse contato que estava fechado vai abrir. E a central vai perceber que esse contato abriu. E aí vai fazer o que tem que fazer. Vai disparar a sirene, vai discar. E aí vai fazer o que tem que fazer, a central de alarme. Então a central de alarme ela só monitora o quê? Só esse contato. Sendo que ele tem um funcionamento que é o seguinte. Quando ele não tem ninguém, não tem nada aqui, esse contato fica fechado. Quando alguém aparece, esse contato abre. Ele abre por aproximadamente 2 segundos. Quando percebe o movimento, o contato vai abrir por 2 segundos. Aí depois fechar de novo, a central vai perceber isso. Isso aí é até uma questão de segurança, porque para evitar, porque imagina se ele ficar sempre aberto e quando ele percebesse alguém se aproximando ele fechasse.
a pessoa podia chegar, o vândalo podia pegar e cortar aqui, ó, essa fiação. A central de alarme não ia perceber quando o sensor fechasse. Então ele funciona sempre fechado. Quando tem a detecção de alguém é que ele abre. Tá? É até uma questão de lógica de funcionamento para ficar mais seguro. Mas o que acontece? Isso aqui é o que? É o sensor infravermelho. Que é esse bem aqui. Que é esse aí da foto. Agora, tem o que a gente chama de... O menino chamou de sensor de alarme. Sensor de presença. O sensor de presença, o funcionamento dele já é diferente desse cara aqui. Por quê? Esse sensor é para ser usado da seguinte forma. Imagina que temos um corredor. Colocamos então um sensor de presença. Ele vai fazer o quê? Ele vai estar ligado, vai ter um contatozinho, 2 contatos, que vão estar ligados aonde? Vão estar ligados numa lâmpada. Então, esses contatos vão fazer o quê? Quando a pessoa passar aqui, ele vai detectar, da mesma forma, pela radiação infravermelha, a pessoa e vai fazer o quê? Vai fazer a lâmpada acender. Eletricamente, como é que ele é? Esse sensor aqui. Esse sensor ele também tem um contato, só que esse contato é sempre aberto. Ele é um contato sempre aberto se não tiver ninguém aqui. E, geralmente a instalação é feita da seguinte forma. Pega-se o fase da tensão da rede e o neutro coloca direto na lâmpada. E o outro lado é colocado bem aqui. A lâmpada tem sempre neutro. O fase vai chegar a que hora? Quando o sensor detectar que a pessoa chegou. Aí o contato que estava aberto vai fechar. E aí vai aparecer fase e vai fazer a lâmpada acender. Então, esse cara aqui é diferente desse. Porque esse cara aqui, ele vai abrir o contato quando detectar a pessoa. Já o sensor de presença, ele fecha o contato quando detecta a pessoa. E aí o que acontece com o inscrito do canal, o Anderson Orlandi? Ele comprou, uma negociação dele aí, ele conseguiu 10 desse cara aqui. Mas ele não quer usar como sensor de alarme. Ele quer usar ele como sensor de presença. Para quê? Ele disse que ele tem um camping. Quando as pessoas estão passando, estão deixando as luzes tudo ligadas. E não se preocupa em desligar. Então ele quer fazer com que nas áreas, nos corredores, a luz acenda automaticamente. Mas que depois que a pessoa passado uma temporização, a luz se apague. O objetivo é economizar energia. Só que ele já tinha brigado e tal, não conseguiu resolver isso aqui. Como ele me mandou a mensagem, eu olhei, eu achei interessante. Eu falei que ele ganhou a sorte grande. Por quê? Porque como eu me interessei, eu fiz o projeto para ele e fiz um vídeo. Para quem tiver uma situação parecida, possa aplicar também essa solução, tá? Tem a questão didática também, que entra a parte do projeto de circuito eletrônico, tá? E o legal é que ele vai ver um vídeo passo a passo de como fazer o projeto. E ele disse que ele tem recurso para fazer o projeto. Inclusive ele disse que tem recurso para fazer com placa de fenolite e tudo mais. Então, gente, vou mostrar para vocês qual é o circuito que eu projetei para que esse cara aqui, que é um sensor de alarme, se comporte como um sensor de presença, tá? Na verdade, todo mundo é sensor de presença. Eu vou falar sensor de alarme, o sensor infravermelho, só para diferenciar desse cara bem aqui, que é o sensor que aciona a lâmpada, tá? Vamos ver o circuito que eu bolei para fazer a modificação. Vamos dar uma chutada aqui no sensor de alarme, tá? Ele é só encaixado, a tampa dele. E aqui está a plaquinha. Ela é bem simples, ela só tem esse LED aqui, que pisca quando detecta o movimento. Essa parte bem que é o sensor, tem que tomar cuidado com esse sensor aqui, não pode arranhar nem sujar ele. Tem esses quatro contatos. Esses dois primeiros tá ligado nesse relé bem aqui, que ele está sempre fechado aqui para cá quando não tem presença, não detecta a presença. E ele abre quando detecta a presença, ele abre por 2 segundos. E daqui para cá a alimentação, aqui é o menos, aqui é o mais. Esse jump aqui é o jump de sensibilidade. Tem 3 posições. A primeira posição é a posição que ele fica mais sensível. Qualquer mudança na temperatura ele considera como uma invasão. E aqui onde está aqui é a menos sensível.
Então é de menor sensibilidade. Eu vou botar nessa opção para ele não ficar alarmando por qualquer coisa, até porque tem a iluminação aqui do estúdio, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou iniciar alimentando ele, não pode ligar errado, botando aqui o mais da alimentação, colocando aqui o menos da alimentação, e colocando agora aqui os contatos. Tem que fazer uma cava bem aqui com estilete ou alicate, para poder passar a fiação, e é só fechar. A parte do contato, que fica sempre fechado, quando não tem presença, eu botei esse sindal bem aqui, eu vou pegar ele bem aqui, colocar o multímetro na escala de resistência. As garras quando estão separadas dá 7 mega, quando elas estão juntas dá 0,2 ohms. Então, colocando aqui na parte do contato, vamos poder ficar monitorando como o contato está. No caso aqui, no momento ele tá aberto, tá? Eu vou alimentar agora. Alimentei. Vamos ver se está alimentado mesmo. A alimentação dele é com 12 volts, tá? Tá aqui, tá alimentado. Ele dá esse valorzinho um pouquinho mais alto, mas ele aguenta até 18 volts, tá? Mas o padrão é 12. Aguenta até 18. Repara que ele já fechou o contato. Esse sensor aqui, ele tem o que a gente chama de tempo de estabilização. Pelo manual são 75 segundos. É o seguinte, é uma espécie de ambientalização. Quando nós alimentamos o sensor, ele escaneia o ambiente e zera. Ele considera assim, essa quantidade de infravermelho eu posso considerar que não tem ninguém aqui. E também é um tempo que a pessoa liga ele para poder sair do recinto, né? Sair lá do alojamento que ela tiver. Então tem esse tempo de ambientalização. A partir desse ponto, depois de 75 segundos, é que o fabricante diz que ele pegou, ele ambientalizou e aí ele inicia o monitoramento. Então nós vamos ter que aguardar 75 segundos, a partir do momento que nós ligamos ele, para que ele fique ambientalizado, certo? Ou seja, ele já esteja estabilizado, que ele chama de estabilização, e aí começa a fazer os disparos. Então vamos aguardar. Ok, gente. O circuito ele já estabilizou, tá? Ele já está estabilizado. E qualquer movimento que a gente faça aqui perto da região do sensor vai fazer ele disparar, tá? Então eu estou afastado do sensor aqui justamente para ele não estar disparando à toa. E vocês podem olhar aí no multímetro que ele está marcando 0,6 ohms, indicando que o contato está fechado. Só que se eu me aproximar dele, vocês vão ver que o contato vai abrir apresentando o circuito aberto. Ó. Ele disparou 7 mega. E ele vai fazer isso durante 2 segundos. E aí vai fechar de novo. Mesmo que eu fique aqui, ó, direto, ele vai ficar abrindo e fechando, abrindo e fechando. Ele não fica direto aberto não, tá? Ele vai ficar nisso aí, de ficar abrindo e fechando. Sempre disparando. Mas aí quando a gente se afasta, ele vai fechar de uma vez e não vai abrir mais. A menos que tenha uma nova detecção. Então é assim que funciona o sensorzinho, o sensor de alarme. Vamos afastar aqui e fazer o estudo do circuito. O circuito que eu projetei, ele funciona da seguinte forma. No final das contas, ele vai ter que acionar quem? Vai ter que acionar uma lâmpada bem aqui. Chame ela de L1. O diagrama esquemático vai estar disponível aí para quem quiser dar uma olhada na descrição do vídeo, tá? Tem que acionar essa lâmpada. Essa lâmpada ela tem o que direto? Ela tem o fase direto. Falta quem? Ela tem um neutro direto, aliás. Falta quem? Falta o fase. O fase vai vir através desse relé bem aqui. O fase está direto aqui no comum do relé. Então só vai ter fase aqui, daqui para cá, quando o relé fechar, do comum para o NA. Então só vai acontecer quando esse relé operar. Então esse relé tem que operar quando? Quando detectar presença. Além disso, quando ele detectar presença, mesmo que a presença, aquela pessoa lá que passou pelo sensor de alarme, se afaste, ele tem que manter essa lâmpada acesa, né?
por pelo menos alguns minutos. Essa temporização eu vou explicar daqui a pouco como é que a gente faz. Mas, quem faz esse relé operar? Esse relézinho, no caso que eu vou estar usando, esse relézinho aqui da Metaltex. Relézinho aqui bem comum, tá? Olhando ele aqui por baixo, esses dois contatos bem aqui, ó, são as bobinas. É a bobina, o contato da bobina. Esse aqui do centro é o contato comum. Esse aqui, olhando ele por baixo, da direita é o contato normalmente fechado. E esse aqui da esquerda, o contato normalmente aberto. Daqui para cá, ele só vai fechar daqui para cá quando a bobina operar. E daqui para cá ele está sempre fechado, com a bobina desoperada. Como é que funciona? No caso aqui, vamos usar a mesma alimentação que vai aqui para o sensor infravermelho. Qual foi a jogada que eu fiz? Para poder funcionar, esse circuito aqui ele tem que funcionar quando? Quando esse contato abrir. Aí que a lâmpada tem que operar. Então o que eu fiz? Esses 12 volts vêm para cá e eles vão para onde? Eles vão para a base de um transistor BC558, que é um transistor PNP. O transistor PNP, diferente do transistor NPN, se chega um potencial positivo aqui na base, ele faz abrir de coletor para emissor. Ele funciona com potencial negativo aqui na base. Ele é o contrário do NPN. Então, com o contato fechado, ele bota uma condição que esse transistor não entre em saturação, ele fica em corte, de emissor para coletor. Esse estudo aqui de transistores, vamos ter ainda no canal um estudo mais avançado. Eu já falei um pouquinho em algumas aulas, mas vamos ter um estudo mais avançado, tá? Esse resistor aqui, de 10K, repara que ele está ligado aqui, no menos, no GND. Se não fosse esse contato aqui, repara que esse GND ia passar pelo resistor de 10K e ia fazer esse transistor operar. Mas, como o contato fechado, ele está jogando o quê? Um potencial positivo para cá, fazendo esse transistor entrar em corte. Consequentemente, nada que acontece. No entanto, quando esse contato aqui abre, em função da detecção de uma presença, esse potencial aqui, ó, vai deixar de existir. Esse potencial positivo aqui, ó, deixa de existir. E o que é que vai acontecer em função disso? Esse GND aqui, ó, esse menos, ele vai passar pelo resistor e vai entrar aqui na base desse transistor. Com isso, o que vai acontecer? Vai polarizar esse transistor PNP. E aí, consequentemente, ele vai fechar de emissor para coletor, levando em conta o sentido convencional da corrente. Repara que tem um transistor bem aqui, C1, esse transistor estava descarregado. Só que quando ele fecha aqui, daqui para cá, lembrando que ele vai ficar, esse contato vai ficar aberto por 2 segundos, consequentemente esse transistor aqui vai ficar fechado por 2 segundos, ele vai promover o quê? Vai promover a carga desse capacitor. Esse capacitor vai se carregar. Além disso, no mesmo instante, esse potencial aqui vai passar por esse resistor aqui de 100K e vai entrar aqui num gate de um MOSFET, no caso é um MOSFET IRF 840. Se chega, o MOSFET nós sabemos que, transistor tipo MOSFET, também vamos ter aula sobre isso. Mas se chega um potencial positivo aqui no gate, ele é operado por tensão, diferente do transistor bipolar que é operado por corrente, o transistor MOSFET é operado por tensão, ele vai fazer o quê? Ele vai fechar de dreno para source. Pode observar que o relé, o mais já está aqui direto de um lado do relé. Só está faltando quem? O menos. O menos está bem aqui. Quando nós fechamos de dreno para source, nós fazemos isso aqui, ó. Habilitamos o funcionamento do relé, pois de um lado nós temos o mais e do outro lado nós temos o menos, via o acionamento do MOSFET. E aí a chave vai, o relé vai fechar do comum para o NA. Como a fase chegava até aqui e o neutro estava até bem aqui, a fase não conseguia passar para cá. Como ele fechou daqui para cá, ele vai colocar a fase para cá e a lâmpada vai acender enquanto o relé estiver operado. Quem é que opera o relé? O MOSFET. E quem é que faz esse MOSFET operar? Um potencial positivo aqui. Mas o que vai acontecer logo em seguida? Depois de 2 segundos. Depois de 2 segundos, vai fechar de novo daqui para cá. Consequentemente,
o potencial positivo vai tornar a aparecer aqui, na base do transistor BC558. Isso aí vai fazer o quê? Vai fazer com que ele abra de emissor para coletor. Então esse potencial positivo que estava bem aqui, ó, na alimentação, vai deixar de aparecer aqui no capacitor. Só que o capacitor está carregado. E o capacitor carregado, ele demora para descarregar. Por que eu não coloquei aqui um transistor bipolar? Porque o transistor bipolar é de baixa impedância. Ele é de baixa impedância. Então, o transistor bipolar ele é descarregar esse capacitor rapidamente. Só que o MOSFET ele é de alta impedância. O gate aqui é de alta impedância. Ele puxa pouca corrente. Então, esse transistor vai ficar carregado e vai ficar mantendo o gate aqui com tensão. E essa tensão aqui vai acontecer o quê? Ela vai descarregar, só que ela vai descarregar aos pouquinhos. Esse tempo de descarga do capacitor, esse tempo aqui, é que vai determinar o tempo que esse MOSFET aqui vai ficar operado. Mesmo depois que tiver fechado o contato aqui, que fez o BC558 desoperar. Então, o capacitor é que vai manter o MOSFET operado, que vai manter o relé operado, que vai manter a lâmpada operada por tanto tempo. E o valor desse capacitor depende da temporização que o cara quiser. Eu fazendo teste, eu vi que o capacitor de 4.7 micro dá mais ou menos 1 minuto. E capacitor de 100 micro, aí já dá alguns minutos. Aí eu fiz um teste com capacitor de 1000 micro, aí já foi para mais de 15 minutos. Aí vai depender dos componentes que você usar aqui, tá? No caso aqui eu botei esse resistor de 100K estratégico, para poder durar mais. Porque ele puxa menos corrente com 100K. Podia até botar um valor maior. Mas eu escolhi o valor de 100K até para garantir o acionamento do MOSFET. E esse valor de 10K aqui é um valor padrão. De qualquer maneira, o circuito é esse aqui. E esse diodo bem aqui. Esse diodo aqui é para proteger o MOSFET. Porque como o MOSFET fica abrindo e fechando, esse relé aqui é uma bobina. Ele armazena energia em forma de campo magnético. Só que quando ele abre, essa energia é disparada aqui contra o MOSFET e pode danificar ele. Então a gente coloca esse resistor bem aqui. Esse resistor, que a gente chama de resistor de roda livre, ele descarrega essa energia. Em vez de ir para o MOSFET, quando a gente desliga ele, evitando de danificar o MOSFET. Eu tenho um vídeo que eu falo sobre isso. Vou botar o link aqui para você dar uma olhadinha. Então, o funcionamento é esse. É um circuito bem simplesinho. Vamos mostrar ele agora aqui na prática, para mostrar o funcionamento dele. Vamos fazer então a montagem. A protoboard já está alimentada. 15 volts. Pegando aqui, iniciando pelo MOSFET e o relé. MOSFET da esquerda para a direita é gate, drain, source. Inserindo o MOSFET na protoboard. O source está ligado diretamente no menos da alimentação. Colocamos o menos da alimentação. Olhando no diagrama, um lado da bobina do relé está no margem da alimentação. O outro lado está ligado diretamente no dreno. O dreno é o terminal do centro. Para poder ver que o relé está operando, coloquei esse LEDzinho aqui. No comum, vou colocar o mais da alimentação e vou limitar a corrente do LED através de um resistorzinho. Então é um resistor de 1K, só um teste rápido. Sendo que esse LED aqui vai ser substituído por uma lâmpada, tá? Resistor de 1K no menos e aí colocamos o LEDzinho. Então nós já temos condição de fazer o quê? Fazer um teste aqui do MOSFET. Colocando um terminal um potencial positivo aqui no gate, é para o relé operar e acender o LED. Se estiver tudo bacana. Foi o que aconteceu. Para desoperar temos que dar um pulso negativo. Porque não foi inserido aqui resistor de pull down aqui nesse MOSFET. Mas está funcionando beleza. Próximo passo. Botar o BC558. BC558 da esquerda para a direita. Coletor, base e emissor. Inserindo ele bem aqui. Temos que o terminal do emissor ele está ligado diretamente no mais da alimentação. Fazemos isso aqui através de junto. Emissor ligar diretamente no mais da alimentação. O coletor vai estar ligado no gate do MOSFET, através do resistor de 100K. Então, colocamos o resistor de 100K entre o coletor e o gate do MOSFET. A base vai estar ligado no sensor em relação ao mais. Eu vou simular aqui
a ligação do sensor através desse jumpzinho aqui, antes de colocar o sensor. Colocando aqui na base. Beleza. E vai ter um resistor de 10K em direção para a base também, só que ele vai estar no menos. Tranquilo. Bora alimentar e testar. Não disparou, beleza. Vou simular o sensor de alarme. Tranquilo. Fez, só que eu ainda não botei o capacitor. Então, tá bacana. Tá funcionando. Vou tirar a alimentação e vou colocar agora um capacitor. No caso, eu vou colocar um capacitor de valor baixinho. De 4.7 micro. 4.7 microfarads. O menos tem que levar em conta a polaridade, o menos para cá. E o mais vai estar ligado diretamente no coletor do BC558. Alimentando novamente. Vamos simular. Beleza. Ele pegou e operou. Eu abrindo contato, simulando o sensor abrindo contato. Só que agora eu vou fechar agora. E vou monitorar a tensão que está aqui no capacitor. Pode observar que a tensão no capacitor está caindo. Porque eu já fechei o contato. Então o capacitor está se descarregando. Então é só questão de poucos segundos para o relé pegar aí 10 a operar. À medida que for ter caindo a tensão no gate em função da descarga do capacitor limitado pelo resistor de 100K. Está caindo, está caindo, está caindo. Isso aqui já é a temporização, tá? E desoperou. E não podemos esquecer também de quem? Do nosso diodo de roda livre. Aqui o catodo vai no mais em relação ao dreno. Mais em relação ao dreno. Beleza. Bom, nosso sensor já está aqui. Já está ambientalizado. Eu vou tirar esse jump aqui e vou inserir no nosso sensor. Eu vou me afastar um pouco aqui para o sensor ficar normal. O sensor apagou. O capacitor está descarregando, mostrando que o relé está operado, em função dessa carga do capacitor que está disparando o MOSFET que está fazendo o relé operar. A tensão está caindo. Essa aqui é a temporização para 4.7 micro, tá? Se eu quiser uma temporização maior, eu vou aumentar esse valor desse capacitor. Em vez de 4.7 micro, eu vou colocar um capacitor maior. Já disparou. Aqui está a situação de lâmpada apagada. Esse LED é simulando a lâmpada. Se alguém chegar perto, olha o que vai acontecer. Ele disparou e começou uma nova temporização. O contato dele já fechou novamente. E a temporização tá correndo. Então é esperado que, quando essa tensão baixar agora, eu estou medindo aí a tensão no capacitor, tá? Essa tensão aí que está no capacitor que está descarregando. Passados alguns segundos ele vai ter que desligar. Caindo, caindo, caindo e desligou. Beleza. Vamos colocar agora a lâmpada. O circuito está completamente montado. O sensor está monitorando o ambiente. No caso, como eu estou me mexendo, o sensor está disparando, indicando aqui que tem presença. O LED foi substituído pela lâmpada. A fase do disjuntor que eu instalei aqui para proteger esse circuito. A fase vai no comum do relé. O NA do relé vai para a lâmpada, é o retorno. E o neutro da nossa alimentação vai direto para a lâmpada. Isolando esse circuito galvanicamente a lâmpada 220 volts do circuito de baixa tensão. No caso, como eu estou mexendo aqui, o nosso sensor está atuado e por enquanto o nosso circuito está desligado. E a lâmpada está desligada também, que o disjuntor não está armado. O que eu vou fazer é o seguinte. Eu me afastei aqui, armei a lâmpada. A lâmpada já está predisposta a funcionar. E, sem entrar na área de atuação do sensor, eu vou alimentar o circuito. Alimentei o circuito. O sensor já está monitorando o ambiente e a lâmpada já está predisposta a funcionar quando o sensor fizer o nosso circuito disparar. Bom, então, se ele detectar presença, a lâmpada vai acender e logo depois a lâmpada vai apagar. Por que vai acontecer isso? No caso, eu coloquei um capacitor só de 1 micro, para que nós façamos o teste rápido aqui. Mas no caso, numa situação real, vai ser colocado um capacitor de maior capacitância, para que a lâmpada fique acesa por mais tempo, após detectar a presença. No caso, simulando uma presença, a lâmpada acionou, e no caso aqui a presença já não está mais, porém a lâmpada está retida, já entrou na temporização. A temporização essa que é dada por quem? É dada pelo capacitor C1.
No caso, é só esperar um pouquinho e a lâmpada já apagou, mostrando que o circuito está funcionando corretamente. Acionando ela de novo, a lâmpada pegou e acendeu novamente. Iniciou-se então a temporização mais uma vez, nós já nos afastamos e após a descarga do capacitor, a lâmpada vai ter que apagar. Apagou, mostrando que está funcionando beleza. Acionando de novo, está tudo bacana. Eu vou desligar aqui e o circuito está funcionando perfeitamente. Então, galera, é só isso, viu, gente? A questão de projeto é uma área assim, que eu acho bem interessante, tá? E a gente consegue criar solução para muita coisa. Galera, quem gostou, clique em gostei. Obrigado por assistir nossos vídeos, se inscreva no canal e até a próxima. Valeu!